Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. Grande abraço, meu caro internauta. Está no ar mais um programa Pronto, eu falei. Esse é um dos mais aguardados, sem dúvida alguma. Estamos indo para o 16º programa e nas redes sociais, meu público, a grande maioria de santistas, Ademir, o Gustavo, renova ou não renova? Eu vou deixar essa pergunta para o final, tá bom? Gustavo Henrique, conheço o Gustavo acho que há 10 anos, cara. Eu lembro do Gustavo em 2009, jogava ainda com o Neymar, Gustavo é de 93, Neymar é de 92. E eu tô aqui na dúvida, eu acho que você chegou a jogar alguns jogos com o Ganso, porque você era de categoria na base, acima do que normalmente eram os jogadores nascidos em 93, que é o ano que você nasceu. Você disputou 4 Copas São Paulo, né? E só isso já demonstra que você era um zagueiro promissor naquela época, não é isso, Gustavo? Satisfação em falar contigo. E antes de você falar, eu sei que você tem evitado um pouquinho a imprensa, eu queria agradecer, eu estou me sentindo um privilegiado pelo fato de você conceder essa entrevista longa aqui para mim, viu, Gustavo? Obrigado mesmo. Tudo bom? Prazer é todo meu. A gente evita falar um pouco nessa situação de renovação ou não, por conta que sai muita mentira, né? Sai muita especulação, né? Especulação, de um lado sai uma coisa, do outro sai outra. Isso é uma coisa que eu fico muito chateado, porque desgasta, né, Gustavo? Vai desgastando e vai enchendo o saco também, porque você sabe que é mentira e você não pode se defender. Então hoje em dia tem muitos jornalistas que falam o que quer, escreve o que quer e na verdade não sabe. Teve uma informação de não sei quem de dentro do Santos. Então ele vai e publica o que o cara... Sem checar, entendeu? Sendo que às vezes não é verdade. Mas enquanto é isso eu tô tranquilo, tô com o meu pensamento... Tá maduro, né, Gustavo? Eu tô muito mais maduro do que o começo da temporada. Tô muito focado nesse brasileiro. Desde que eu cheguei aqui em Santos, desde meu primeiro pensamento sempre foi dar o meu melhor com essa camisa. É uma honra estar vestindo essa camisa. Todo dia que eu entro eu agradeço a Deus pela oportunidade. E até o dia que eu tiver contrato aqui, se eu vou renovar, se eu não vou, isso aí vai ficar com meus empresários, com o presidente do Santos. Enquanto eu estiver com um contrato aqui, eu quero fazer o meu melhor pelo Santos. E deixar para a última pergunta, já que você entrou nela, já vai ser logo a primeira. Mas estão conversando as duas partes? A conversa, né? Você é um cara que participa muito disso ou você deixa para os seus empresários cuidarem e você se preocupa somente com a parte de campo, Gustavo? Eu gosto de ficar por dentro de tudo, né? Eu gosto, eu prefiro, até porque, como eu falei, às vezes sai muita mentira e eu quero saber a verdade. Eu quero saber do meu empresário, que é uma pessoa de confiança, é um cara que eu conheço faz 12 anos. Essa relação tem que ser de confiança, né, Gustavo? Tem que ser. Então, quem é teu empresário, Gustavo? Fernando César. É um cara que me trouxe pro Santos. Rapaz, desde 2007, não foi? Desde 2007. Você nunca trocou de empresário? Nunca troquei de empresário. Bacana, não é comum. É complicado hoje em dia, né? Mas é um cara que eu tenho confiança, né? É um cara que só quer o meu melhor também, tem um projeto para minha carreira, eu acredito no que ele fala, que ele conversa com o presidente. Entendeu? Então isso eu quero saber sempre a verdade. E o que chateia é que às vezes essa coisa aqui que não é verdade, né? Então, até para deixar claro, Gustavo, não tem nada desse negócio que já acertou contra o time. Isso aí é uma falácia, né? Sim. Eu imaginava até pela tua postura, pelo teu conhecimento. É porque eu não posso também. Exatamente, tem esse detalhe. Mas mesmo se pudesse, pelo pouco que eu te conheço, eu acho que você não faria isso, não. Pelo teu cara. Conheço teu pai, sim, tua família, você é um cara esclarecido, né? Que, sem desmerecer a classe, a gente sabe que a grande maioria teve dificuldade na infância para estudar, né? E você é um cara de nível, né? Você é natural da capital, não é isso, Gustavo? São Paulo. E como é que começou o futebol? Você chegou aqui em Santos em 2007, né? Você jogou no Vitória da Bahia. Como é que você foi parar lá na Bahia, de Todos os Santos, lá em Salvador? Muito quente lá? Muito quente. A gente foi jogar a última vez lá e eu joguei pela base do Vitória, né? Eu fui pra Salvador, na verdade, com 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos. Teu pai foi trabalhar lá? Meu pai foi trabalhar lá e a gente foi junto com minha mãe e com minha irmã. Só que minha família toda é de São Paulo. Então a gente só vinha aqui no Natal, às vezes de carro. Só nas férias? Só nas férias mesmo. E com 5 anos eu comecei uma escolinha lá de futsal, na própria escolinha que eu estudava.
E com 7 anos surgiu uma oportunidade de fazer o teste no Vitória. Eu tinha um professor na escolinha que eu fazia, que ele me falava que quando eu fizesse 7 anos, ele ia me colocar no Vitória. Sempre de zagueiro ou jogava mais à frente, Gustavo? Eu era meia direito. Meio armador? Meio armador. Aí eu comecei com 7 anos como meio armador, só que eu perdia muito gol, né, cara? Até conseguia tocar bem a bola, assim, mas às vezes eu perdia alguns gols, assim, e eu fui crescendo muito. Aí quando eu tinha Nessa 12 época anos, a diferença não era tão grande para os outros meninos? na verdade eu jogava com uns meninos de 9 e 1. Entendi, 2 anos mais velho. 2 anos mais velhos, que não tinha da minha categoria. Aí fui crescendo também, né, com o tempo. Aí fui para volante. Aí depois teve um outro professor, o primeiro professor que me treinou no Vitória, o professor Edgar. Ele falou, vamos fazer um teste na zaga. Deu uma semana depois eu já estava jogando titular, já estava bem adaptado, tinha gostado da posição. E eu acho que pelo fato até de ter jogado de meia direita, às vezes ajuda um pouco a saída de bola, tudo, né? Procuro sempre aperfeiçoar cada vez mais, ter tranquilidade e o treinador faz toda a diferença hoje em dia, né? Cara, eu vou lembrar aqui do Campeonato Paulista, que foi um dos grandes momentos do Santos na temporada. Acho que foi um pecado o Santos não ter vencido o estadual. Eu te conheço desde 2009, eu disse aqui, né? Eu lembro de uma Taça São Paulo, que eu fui lá no vestiário, o Claudinei, que era o técnico. São Carlos, o Santos caiu para o Desportivo Brasil, vou tentar lembrar o ano, hein? Foi 2010 ou 2011? Não, foi por isso aí, 2010 ou 2011, porque o Santos 2013 foi campeão, que você começou... Acho que foi 9. Foi 9, né? Então foi o ano que eu te conheci. Foi. Me recordo dessa Taça São Paulo. Quer dizer, eu achei, você está muito tranquilo, você era, no começo de carreira, acho que até pelo fato de ser jovem, jogando com jogadores experientes, você era mais rebatedor. Hoje não, hoje eu vejo você, eu lembro do clássico contra o São Paulo, no Paulista esse ano, o Pablo, você trabalhava em São Paulo, ele viu seco para pegar uma bola contigo no Pacaembu, você fingiu que ia dar aquela, a gente chama na linguagem popular do boleiro de dar aquela injeção, aí tu trouxe, cortou, passou por trás da perna. Você está muito mais tranquilo assim na saída de jogo, né, Gustavo? É a impressão minha. Não, eu sempre procurei ter essa qualidade na saída de bola, até porque hoje em dia o futebol pede isso, né? Não dá pra ficar só rebatendo, não né? Não dá, então é um foco assim que eu tenho muito grande e claro que no começo da carreira a gente não tinha tanta experiência, né? Hoje em dia eu tô com 26 anos, eu tô na minha cabeça que eu tô começando minha carreira agora, cara. É uma carreira madura, assim. Sim. Porque a gente sabe que a carreira de jogador... o auge dele é dos 26 aos 30. Perfeito, então, perfeito. Pra mim, eu tô começando a ter essa experiência um pouquinho a mais agora. Então, eu tô mais tranquilo, lógico, com o São Paulo, assim, ele não dá muita liberdade, com o Dorival, também que é muito parecido de sistema de sair jogando. Sim. Então, acho que o sistema de jogo, favorece. O treinador favorece muito. Você treinar a saída de bola, porque não adianta qualquer zagueiro, pode ser o cara mais técnico possível que tem a saída de bola, se não tiver alguém para jogar com ele. Se não bate e volta toda ele hora, vai né? jogar pro atacante, porque ele não vai correr o risco de perder a bola lá atrás. Verdade. Então quando a jogada é trabalhada, é treinada todo dia, errou, volta, a gente vai pegando a confiança durante os jogos. Talvez você e alguns que estejam nos assistindo vai achar, o Ademir estudou, não, juro que não. Eu me lembro da tua estreia no profissional, foi num domingo, Santos jogando com a camisa azul celeste diante do Flamengo, Campeonato Brasileiro de 2012, porque o Santos estava envolvido nas semifinais contra o Corinthians da Libertadores daquele ano. Correto. Estrearam você, o Anderson Carvalho, que é da minha cidade, lá de Cubatão. Se tem mais alguém, eu não me recordo. E me recordo do jogo que, para mim, aquele foi o batizado para você. O Claudinei assumiu o time no ano seguinte. O Santos passava por mudanças enormes, saída do Neymar, sem dinheiro, a saída do presidente Luiz Álvaro, estava chegando o Odílio. O Claudinei colocando os meninos para jogar, e você colocar muitos de uma vez, no passado deu certo, mas o futebol, na minha opinião, mudou muito, né? E aí, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético Mineiro, Vila Belmiro, e o treinador falou assim para você, Claudinei Oliveira, só vai marcar o Ronaldinho. E aquele ano o Atlético bateu campeão da Libertadores. O Ronaldinho, para mim, viveu, depois do Barcelona, o seu melhor momento na carreira. E não é porque eu tô na tua frente, não. É só pegar aí no YouTube, quem quiser.
Você pegou o Ronaldinho e fez assim, ó, colocou no bolso. Que nada. Era o quarto, quinto jogo todo de profissional, Era cara. meu primeiro jogo na Vila. Teu primeiro jogo na Vila, e me recordo também de um gol que eu comemorei bastante. Acho que não lembro se foi o teu primeiro, aí eu confesso. Não estudei. Santos e Corinthians, Araraquara, o Santos perdia por 1-0 o gol do Foi meu segundo gol. Douglas Chopp, que estava no Avaí até outro dia, tô com problema no joelho. E você meteu um gol de cabeça. E eu tô falando tudo isso pra quê? Passou um filme na tua cabeça, do mesmo jeito que passou na minha. Passa. Como é que foi essa transição toda? Era o Muricy em 2012, né? Não sei se foi ele que dirigiu aquele time, mas foi o Tata. Eu lembro que o Neymar depois foi pra uma ação lá do energético e pegou um helicóptero no Engenhão e foi lá pra Zona Sul e vocês vieram pra São Paulo. E me recordo dessa transição com o Claudinei, que o Santos não foi a Libertadores, mas fez os últimos jogos maravilhosos. E ali ficou provado que você era um cara que podia dar camisa, que estava tranquilo. E o Giovanni, o Caveirinha, depois do empréstimo pro Penapolense, também provou naqueles últimos jogos. E essa é o Claudinei que bancou também, assim como você, que era um jogador também que podia dar camisa, que tinha condições de ser titular do Santos. Dá pra mesclar tudo isso aí, eu falei demais até, mas eu queria contar esses detalhes e eu confesso pra você que é tudo de memória. Foi o segundo gol contra o Corinthians, qual foi o primeiro? O primeiro foi contra o Craque. Pela Copa do Brasil, tá. Bom, Foi lá em Goiás, né? Foi. 2013, isso. Isso. 13. Bom, primeiramente, essa transição foi um sonho, né? Tipo, um menino da base que sempre sonhou em jogar no time do Santos, né? Ia na Vila assistir os jogos do Santos. Eu me recordo. Daquela, não sei se era a semifinal, que o Santos ganhou de 3-1 do Grêmio. Foi semifinal da Copa Libertadores, 2 do Renatinho e do Zé Roberto. Isso. E o Grêmio foi do Diego Souza. Então eu ia assistir lá, eu vibrava como se fosse um torcedor de verdade. Eu lembro até hoje que esse jogo foi o jogo mais marcante assim pra mim, que eu tava na Vila assistindo o jogo. E quando você chega profissional... Tava com 14 anos esse jogo. E quando você chega profissional assim, você vê o Durval, você vê o Dracena, você vê Bruno Rodrigo, Bruno Aguiar, depois chegou o Neto. Então, tipo, foi uma experiência muito grande, que eu falo até hoje que o Dracena e o Durval me ensinaram muito, né? Quando eu subi, me corrigiam muito. O Dracena sempre me falou bem de você, inclusive fora do campo. Você era um caráter acima da média. Então eles... um cara que eu admiro muito no futebol, um grande exemplo que eu tenho. Então é um cara que me ajudou muito. Então, pro torcedor ter ideia, desculpa te interromper, mas em que sentido, assim, em postura do que fazer fora dos gramados ou colocação no campo? Não sei se tem condições de você dar um pouquinho mais de detalhe pro nosso internauta. As duas coisas. Tanto no treino, talvez saísse um pouco mais da área assim, ele falava, acho melhor você ficar aqui. Porque às vezes eu treinava com ele, a gente às vezes jogou junto também, né? Sim, então, 2014. Então ele falava assim, ó, daquele jeitão dele, ó, não sai tanto e tal, fica mais na área, fica mais posicionado e tal. E nesse sentido, assim, fora de campo, brincadeira. Quando eu machuquei os joelhos também, ele foi um cara que sofreu isso também. E me passou experiência, me passou as... Você tem 4 ou 5 intervenções cirúrgicas no joelho? eu acho que são 2 de cada. Isso, 4, né? Então, você tem 2 ou estava 3? 2. O teu é um em cada ou 2 no mesmo joelho? Na verdade, tenho uma no direito, uma no esquerdo e depois tem uma correção no esquerdo. Tá, mano. Correção. Na verdade, foi um menisco, né? E numa dessas, até te cortei, né? Desculpa. Eu tenho informação que você estava praticamente vendido para o futebol italiano, que a Internacional já tinha feito uma proposta oficial para você e você deixou o Santos até de forma precoce. Chegou isso para ti, não? Não, chegou de alguns clubes, chegou... Isso em 2014. Chegou do Torino, da Itália. Você ficou até de fora das finais do Paulista daquele ano. Mônaco, eu tava vendo... Era muito jovem, então... E você tem um biotipo físico que o europeu gosta, né? Sim. O cara alto, que se coloca bem, que não é tão lento, né? Eu procuro... Jovem. Então, isso aí eu procurei sempre que nem hoje. Hoje eu tô tranquilo, o que tiver que ser vai ser, entendeu? Não mexe contigo isso não, né? Não mexe comigo, como as lesões também não mexeram. Eu sei que faz parte da carreira do jogador. Claro que hoje poderia a minha carreira estar totalmente diferente se eu não tivesse machucado. Poderia talvez estar numa seleção brasileira, que é um cara que eu confio muito no meu potencial assim.
talvez poderia estar num time grande da Europa. Estou num time grande aqui do Brasil, então as chances de ir para a seleção é as mesmas. Sim. Então, voltando àquela conversa dos primeiros jogos, eu lembro como se fosse ontem o primeiro jogo que eu tive. Contra o Flamengo em Rio. Sensação. Acho que foi 1x0 gol do Wagner Love, se não me falha a memória. Foi no final do jogo. Foi isso mesmo. A gente acabou sofrendo um pênalti, a gente jogou com o time Tudo B. menino, né? Tudo menino. Eu lembro que o Emerson Palmieri jogou Isso, eu e ele. O Emerson tá bem na Chelsea. Jogou Dimba, Carvalho. Christian, Carvalho foi estreia lateral dele. direito. Christian. Eu lembro de todo mundo, assim, cara. Renteria, que perdeu um gol que... Não me lembro do Renteria, porque o Renteria aqui não... Aí, se a gente tivesse Foi uma 1 a 0, renteria mesmo, tá? a gente talvez Desculpa, hein? conseguiria... Pronto, falei. A gente conseguiria talvez ganhar o jogo. Assim. Renteria marcou 2 gols aqui, os 2 contra o Fluminense. Na chegada do primeiro jogo e na saída. Não, mas pra mim foi espetacular, e depois teve a transição de Teve que marcar o Wagner Love aquele dia, não foi? Foi, esse jogo Ele tava correndo mais do que notícia ruim, hein, cara. Esse jogo foi muito bem, o time todo na verdade foi bem, que a gente não tinha entrosamento de jogar. Não, nenhum. Né? Então a gente foi lá e jogou de igual para igual, com posse de bola, com chances de gol. E eu lembro que depois do vestiário o Muricy veio falar comigo assim, olhou para mim e falou: muito bem, garoto. E ele começou a te colocar no banco em alguns jogos, E né? colocou alguns jogos em alguns bancos de reserva. Isso. E a gente vai amadurecendo. Que o Bruno Aguiar foi pro esporte, se não me falha a memória, e começou a te utilizar no banco. E o Bruno Rodrigo tava naquele negócio fica ou não fica, e depois foi pro Cruzeiro. Aí com a efetivação do Claudinei, que é um cara que na base eu sempre trabalhei. Sim, foi campeão com o 17, não foi? Fui campeão lá com no ele Morumbi. no Morumbi, Paulista, na Isso. Copa São Paulo também. Copa Paulista, campeão paulista sub-20, que tem até uma foto que eu tenho lá na sala de casa. 17 e 20 com ele. Com 20 eu tenho uma foto lá, tá você e meu filho. Eu coloquei até esses dias na minha rede social. Tem quanto tempo aquela foto? 2012? Tem 7 anos, né? E eu lembro, no Pacaembu também ganharam do São Paulo. E o Santos foi campeão, fazia muito tempo que o Santos não ganhava um Paulista Sub-20, né? Verdade. Mas daquele time, sem querer desmerecer os demais, hein? Pelo amor de Deus, tem grandes jogadores ali que fizeram carreira também. Mas aqueles que tiveram, assim, até o momento, foram melhor sucedidos, acho que foi você, o Alisson e o Emerson Palmieri, né? Tem o Pedro que tá no Havaí hoje, né? Tem o Pedro, o próprio Citadini tá no... O Citadini. Tá no Atlético Paranaense, né? O Giba tava no Paysandu até outro dia, não é isso? Só que ele começou a jogar no Santos, né? Ele teve a oportunidade, depois foi pro Curitiba. O Giba, eu vou falar que eu não tenho papo na língua. Deixa isso pra mim, pra você não se comprometer. Tem o Diego Cardoso hoje. Diego Cardoso tá no Guarani, né? O Giba é ótimo jogador, mas o problema do Giba era extra-campo. Teve aquele jogo lá contra o Barcelona, depois pegaram ele com a camisa do Barcelona, aquilo... Sim. A torcida pegou um pouquinho no pé dele, né? E nesse momento, quanto menos você tiver atrito, é melhor, né, Gustavo? Certeza. E Gustavo, mas eu acho que o teu ano mesmo, assim, que te consolidou como zagueiro de confiança e da torcida, foi 2013, cara. Porque era uma transição que estava acontecendo, o Santos não tinha um grande time. E aquele ano eu me recordo de diversas vezes o Santos passar sem tomar gols e enfrentando adversários. Como é que foi a véspera tu marcar o Ronaldinho? Quando o Claudinei falou, tu vai marcar o Ronaldinho, né? Porque ele ali não jogava mais de meia. Quando já estava com a idade um pouco mais avançada, ele jogava mais, não vou dizer espetado, mas um pouco mais de lado lá na frente, né? E sobrava pra ti. Eu lembro que em 2013, eu comecei a jogar do segundo turno em diante. Então, do meio do ano até o final do ano. Isso, foi isso mesmo. A gente estava em 13º, 14º colocado. E a gente conseguiu chegar quase na Libertadores. A gente chegou em sexto, se eu não me engano, ou quinto. Exato. Desse ano. Então, foi um ano assim que eu consegui mostrar um pouco do meu futebol. E em relação a esse jogo, cara, foi o primeiro jogo na Vila. E tu dormiu ou não? Marcar o Ronaldinho, cara, eu falava assim, cara... Tu jogava com ele lá no FIFA, me falaram que tu é campeão de FIFA, é verdade? Tento fazer Tem algumas vítimas aí. Tava assistindo um vídeo teu. Você também é bom de fazer churrasco, é verdade? Hein? Vai competir com o meu cinegrafista, o Marcos aqui. O pessoal tá me zoando lá, tá falando. Falando que foi fake, que eu não sei fazer nada e tal. Não, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Tu gosta, Gosto de fazer churrasco. Rapaz, mas perde tempo danado ali, tem que colocar carne. Mas eu gosto demais de fazer, eu gosto. Eu tô aprendendo ainda, né? Mas eu gosto demais de fazer, de olhar o ponto da carne e tudo. E gosto de ver as pessoas comendo também. Isso me dá um prazer, assim, de ver as pessoas falando, nossa, cara,
ficou legal, tá? Mesmo que cornete, a gente vai tentar melhorar. Isso faz parte, a próxima né? vez, Não dá pra agradar todo mundo, né, Gustavo? Com certeza. Gustavo, eu me recordo, agora tô tentando lembrar o ano, você foi convocado para seleções pré-olímpicas e na hora de ir para a Olimpíada, foi agora 2016, não foi? Foi. E aí você teve a contusão e acabou ficando de fora de a chance de ser medalhista de ouro. Você, inclusive, eu me recordo do jogo contra o México aqui na Vila, você jogou titular. Foi meu primeiro jogo. Foi 2x1 ou 2x2, agora não me recordo. Foi um dos meus primeiros jogos depois da lesão, assim. Mesmo lesionado. Ficou essa frustração, não? Foi o Zeca e o Thiago Maia e você ficou na pré-lista? Cara, frustração nenhuma, cara. Eu acredito assim, eu acredito que Deus tem um tempo pra tudo e isso não era pra estar lá, não era, entendeu? Eu procuro sempre deixar na mão de Deus e me colocar na minha situação. Hoje eu tô assim, eu vou tentar fazer o meu melhor assim. Se eu tivesse machucado naquela época, é claro que o cara fica chateado, o cara fala, pô, poderia estar lá, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu tô machucado, velho. Então eu tenho que me recuperar o mais rápido possível pra voltar a fazer o que eu amo. E tipo, é uma coisa que deixa a pessoa triste, a lesão. As pessoas acham, pedido de fazer. Fica 10 meses sem jogar, não sei o que. Pô, você já pensou, você é jornalista, você não pode exercer a sua profissão. Um dentista fica 10 meses sem fazer a sua profissão. É igual um jogador, cara. O jogador ama estar ali treinando. E tá fora de combate é complicado. Pior coisa. Foi bom tu ter puxado esse gancho. Eu ia entrar nele, mas já que você puxou, esses 10 meses. Normalmente uma lesão foi cruzado, né? Cruzado. Ela demora aí, para o atleta de alto nível, hoje em dia, com a tecnologia avançada, em torno de 7 meses. Aquela demorou um pouco mais. Você, em algum momento, em razão desses 2, 3 meses a mais, do quadro normal, passou pela tua cabeça que tu pudesse não voltar com a mesma intensidade e qualidade, mas graças a Deus isso não aconteceu, Gustavo? Cara, até hoje, assim, eu me esforço muito pra sempre manter a musculatura em dia, porque cirurgia no joelho é complicado. Eu posso falar bem disso, que eu tenho 5 só. Se tem algum probleminha no começo ali, vai atrapalhar no final. E eu sou um cara muito alto. Então, para ganhar musculatura, um cara que tem uma coxa desse tamanho, é mais complicado ganhar uma musculatura do que um cara que tem uma coxa desse tamanho, entendeu? Verdade. Então, e atrofia, né, cara? Então o cuidado deles foi um pouquinho a mais do que os outros. De segurar um pouquinho mais, de ter o tempo certo para voltar. Mas isso psicologicamente mexeu contigo ou não? No começo sim, porque no começo, quando você volta, você não volta com aquela confiança. Aí você fala, putz, cara, não tá legal ainda, força, não tô com aquela confiança, entendeu? Mas depois nos jogos você vai se soltando. É claro que até hoje eu sinto dor. Eu tenho, tipo, às vezes tem tendinite pra lá, às vezes vai doer um pouquinho ali, vai inchar um pouquinho mais. Incha mesmo. Então, às vezes as pessoas não entendem isso e ficam falando, sabe? Mas eu procuro sempre chegar 1 hora antes de fazer o meu trabalho hoje. Faço o gelo depois do treino, então você agora faz isso eu me recordo do teu pai te levando, tu era um dos primeiros a chegar na base. Você sempre foi um dos primeiros a chegar. Eu gosto de chegar porque eu gosto de fazer meu trabalho tranquilo, né? Eu gosto de chegar lá, fazer o que eu tenho que fazer. Depois do treino também eu fico lá tentando fazer gelo, faço a banheira, faço a massagem. Pra nossa vida, nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo, então tento cuidar da melhor maneira possível. Gustavo, esse time tem pegada de campeão ou a condição econômica e financeira de Flamengo e Palmeiras está muito aquém do investimento e do potencial futebolístico do Santos? Antes de você responder, eu vou falar a minha teoria, tomara que ela esteja totalmente errada. Esse campeonato, como os outros também, em razão principalmente da intensidade do Santos, é muito cartão, é muita contusão. Eu tenho minhas dúvidas que na hora que você precisar de algumas peças, em algumas posições, não todas, se o time vai manter essa mesma pegada. Enquanto que você vê o Palmeiras, apesar de uma eliminação na semana passada pro Inter na Copa do Brasil, é um time que substitui as peças e normalmente elas correspondem. O Flamengo, do meio para frente, também da mesma forma. Não tanto atrás, mas do meio para frente. Dá para competir assim, e além disso, eu só vou acrescentar, mas não quero que você responda isso, porque eu não vou te deixar em maus lençóis. Essas notícias de, às vezes, salário, direito de imagem atrasado, porque eu não fui jogador, mas eu vivo no mundo do futebol há 30 anos. Eu sei que isso não atrapalha diretamente, mas indiretamente
atrapalha. Dá para competir com o Flamengo e com o Palmeiras até o final, até dezembro, Gustavo? Em relação ao salário que você falou, né? Eu acho que o Brasil inteiro passa uma dificuldade muito grande de uma recessão, né? Financeira. Então, eu creio que muitos entendem, tipo, eu entendo muito, assim, às vezes atrasa 5, 10 dias, assim. É claro que todo trabalhador tem o direito de receber no dia certo, é o trabalho do cara, então todo mundo tem direito de receber. Mas, cara, não é uma coisa que me dá motivação pra jogar. Eu sou assim, se eu for pra jogar por dinheiro, cara, eu tenho que parar de jogar. Claro que ajuda, claro que é uma parte muito importante o dinheiro, só que não é a parte fundamental. Então, você vê jogadores como, tipo... Até porque, Gustavo, desculpa te interromper de novo, não agora, mas eu soube em outros momentos aí que teve renovação, que você tinha propostas, não vou dizer agora, que agora eu não sei, se eu falar com você eu sou mentiroso, mas eu sei no passado, aí, das 2 renovações antes, que você tinha propostas melhores e você preferiu ficar no Santos. A responsabilidade de quem tá falando é minha. Porque eu tenho história aqui no Santos, né, cara, e dinheiro é importante, mas não é felicidade. Tô mentindo? Não tinha proposta financeira naquela oportunidade maior do que você foi para ganhar? Porque você ficou, né? Tem até hoje, velho. Então, até hoje também? Até hoje a gente tem propostas assim maiores financeiramente, mas a gente tem que botar na balança tudo. A gente precisa do nosso sonho, as nossas vontades. Ambientado. Se você acha que já deu num lugar, você precisa ir para outro lugar para retomar a autoestima, a confiança novamente. Então, não é uma coisa que me atrapalha. E outra pergunta? Se dá para competir com o Palmeiras e com o Flamengo. Tem os outros times também, o Inter também tá fazendo uma campanha boa. Mas eu acho que... Eu vejo a mídia e isso me incomoda, tá? Me incomoda, eu tenho batido muito lá na Rádio 9 de Julho, nas redes sociais, nos programas de TV que eu participo. Parece que é uma polarização, só tem o Palmeiras e o Flamengo. E o Santos está no campeonato da Lituânia, do Uzbequistão, da Turquia, do Japão, de Júpiter, de Marte e até de Krypton, a terra do Superman. Verdade, mas os caras esquecem, o Santos é o vice-líder, cara. Na verdade, sempre foi assim, né? Sempre é Palmeiras, Corinthians, então eles deixam um pouco o Santos de lado, assim, é uma coisa que eu acho totalmente injusto, porque também acho. Nos últimos anos a gente tem brigado por todos os títulos. Exceção ano passado. Entendeu? Então a gente... Você foi segundo ou terceiro? Entendeu? A gente sempre teve em alto nível assim para disputar um campeonato. Se dá para disputar com os dois, eu acho que dá. A gente tá vendo agora aí. É claro que o projeto do São Paulo, que nem ele mesmo falou, é de 2 anos. Ele quer montar um time forte esse ano e ano que vem. Amadurecer ano que vem, né? E até as ideias dele, porque do início pra cá a gente já mudou muito, a gente já evoluiu muito, teve eliminações que a gente não queria, precoces assim. Mas tem que encaixar o jogo, o sistema de jogo às vezes não encaixa. E a gente tem que tentar habituar o mais rápido possível. Eu acho que esse amadurecimento está sendo agora. A gente está a 3 pontos do líder Palmeiras, né? Então, claro que financeiramente os caras estão superior que o Santos. Todo mundo sabe disso. Mas é 11 contra 11, cara. Não tem essa. Eu acho que um grupo é forte, o grupo ganha título sim. A gente tem muitos jovens jogadores, tem jogadores experientes também. E eu acho que o trabalho é o resultado não é se o cara tem mais dinheiro, se não tem, se tem jogadores melhores, se não tem. Às vezes tem um jogador bom que não tá no time certo. Também isso, também acontece. Então, se a liga, o nosso time der liga cada vez mais, entrosando cada vez mais, jogando fora de casa e dentro de casa igual, da mesma maneira, a gente tem grande chance de ganhar o campeonato. E outro temor que eu tenho é a quantidade de estrangeiros para as datas FIFA que a CBF não respeita, né? Só o Brasil e o Paraguai tem esse calendário de começar a temporada em janeiro. Nos demais países do mundo, começa no meio do ano e respeitam-se as datas FIFA. Com uma quantidade grande, eu tenho essa preocupação. Isso atrapalha, porque praticamente todos os nossos jogadores são de seleções, né? Sim. E você trocar 5, 6 jogadores de uma vez só é complicado, mas que nem eu falei, o São Paulo ele não treina no time titular na semana. Ele treina misturado para todo mundo saber o que tem que fazer. Confunde a gente da imprensa para descobrir também o time. Até a gente fica confuso. Tem jogos que eu fiquei sabendo que vocês tiveram informação na pré-eleição. Na pré-eleição. Porque ele joga de acordo com o adversário. Então ele vê a característica do Jorge, do Felipe e Jonathan. Não é igual. Não, são completamente diferentes.
Mas os dois são bons. São bons, muito bons. Então ele vê a melhor situação para o jogo, entendeu? Então todos têm que estar preparados. Eu creio que todos estão motivados para ganhar esse título aí. E agora também a concorrência aumentou lá atrás, né? O Luiz Felipe voltou a ter aquela confiança depois do estadual. Eu acho ele um grande zagueiro, acho que tem tudo para retornar bem. E o Lucas Veríssimo, que tá nessa aí, não vai para fora, tem a tua situação. E o próprio Felipe Aguilar, tem 4 ali para disputar, dependendo do jogo, para 2, 3 posições. Aliás, você aqui no Santos, você nunca teve sombra e água fresca, né? Me recordo que quando você começou, você mesmo disse, eram os 2 Brunos, Aguiar e Rodrigo, mais o Dracena e o Durval. Aí, mais à frente, tinha você, aí depois teve o Bruno Vini, teve o David Braz, e agora tem o Felipe Aguilar, teve o Neto. Você nunca teve vida fácil aí pra zaga, né? E você normalmente sempre foi titular, né? Me recordo de poucas vezes que você ficou no banco. Todos os treinadores assim que vieram pro Santos, assim, eu joguei assim. Eu não joguei um pouco com o Jair, que eu tava voltando de lesão, mas depois... Eu também não perdeu muita coisa, não. A responsabilidade é minha, tá? Perdeu muita coisa, não. Depois ele me colocou no time, né? Mas assim, todos os treinadores Você vê que ele não tava bem, né? Não deixar você de fora, ele não tava bem. Mas tudo bem. E assim, a zaga do Santos antigamente sempre foi muito questionada, né? Muito. E agora você pega aí o Santos, os números da zaga são maravilhosos, né? Então, nos últimos anos aí, graças a Deus, a gente tem conseguido deixar a zaga um pouquinho mais sólida, né? Eu e o Luiz, a gente conseguiu, eu não sei quanto tempo aí... Foi em 2016, pra mim, vocês montaram a melhor zaga. E aí aconteceu a fatalidade com os dois. Ele no jogo contra o Palmeiras e o seu foi no jogo fora, assim. Foi um mês antes, o meu e... Isso. Eu depois ele. Mas naquele momento era a melhor zaga do país, indubitavelmente. Tinha tomado muito pouco gol. E já era recorrente o nome dos dois para ir para a seleção brasileira. Eu me recordo de um programa, até o Vanderlei Luxemburgo, que é técnico do Vasco, enchendo a bola de vocês dois com a melhor zaga do país. Como eu falei... É um momento, né? É um momento, assim, cara... A gente ficou muito feliz, depois teve aqueles 8 jogos sem tomar gol do ano passado. Verdade. Eu tava também, então... Quando o Cuca, né? Foi com o Cuca, né? Por ter esse Foi tomar um gol contra o Cruzeiro no Mineirão. Foi. O gol daquele moreninho lá na frente, que o Sassá. Foi. É claro que, assim, às vezes a gente vai errar, não tem como. Ser humano, né? Todo mundo erra. O adversário fazer gol, às vezes não é só erro nosso, às vezes é mérito do adversário também. Então... a gente procura sempre fazer o nosso melhor e é boa essa coisa de essa disputa, né? Porque todos se mantêm motivados, sabe que se der uma brecha o cara toma bola, né? Mas é como eu falei, você é bastante concentrado, né? Eu não me recordo você no banco, você só falou do Jair porque você tava voltando de lesão. Sim. Então, como eu falei, o São Paulo ele mantém todo mundo sempre em alto nível. Precisar vai estar lá à disposição. Estou encerrando ali o tempo, eu tenho 2 perguntas para você, talvez história um pouco, Marcos, depois você puxa a minha orelha, minha cinegrafista. Primeiro é o seguinte, eu me recordo do Dorival, num jogo contra o Atlético Mineiro, Gustavo Henrique, você vai... Não tô enchendo a bola não, porque tudo que eu falei aqui, eu falei em rede social. Eu acho a bola defensiva do Gustavo quase que perfeita. Teu senso de colocação na bola aérea é algo que é espantoso. Queria eu ter mais jovem, mais magra, claro, o teu posicionamento e a tua altura. Eu ia deitar, rapaz. Só que paralelamente a isso, por isso que eu estou falando, é uma crítica construtiva, eu acho que você não tem essa mesma performance de nota 10 na bola aérea defensiva, na bola aérea ofensiva. E me recordo com o Dorival na segunda passagem dele, Gustavo, se tu fizer um gol, ainda vou falar logo na véspera do jogo que fez o gol. Se fizer um gol, nós vamos fazer um churrasco aí. O Santos meteu 3-0 no Atlético, e quem meteu o gol de cabeça, se fosse o segundo? Lá no gol onde fica a torcida, foi o primeiro? Não, onde fica a torcida jovem. E tu saiu em direção ao branco porque ele vai apagar, né? Eu tô sendo duro demais ou você também concorda comigo que a tua bola aérea defensiva ela é maravilhosa e essa bola aérea ofensiva dá pra ser um pouquinho melhor? Eu acredito que na defensiva assim, pela minha altura ajuda um pouco, né? Mas é o teu posicionamento, cara, porque às vezes o cara manda lá no segundo pau, tá lá. Eu acho que o zagueiro é posicionamento, cara. Eu não sou muito rápido pela minha altura. Eu tenho dificuldade. Pra caçar, né? Eu não sou aquele jogador que vai caçar muito, eu sou mais posicionado. Pra sobra, né? Só que com o São Paulo, às vezes ele quer que caça. Então é uma coisa que... Contra o Atlético Mineiro eu vi você caçando. Às vezes a gente aprende assim, e eu tenho evoluído muito porque ele trabalha muito a linha defensiva. Então, é o treinador. Quem tem sobrado mais é o Aguilar. Então, às vezes, esse treinamento nos ajuda dentro de campo do posicionamento, assim. Então, pra mim, zagueiro
posicionamento tem que estar... Se tiver os dois bem posicionados, é muito difícil tomar gol. Porque você está defendendo a grande área ali, você vai estar defendendo perto do gol. E normalmente o atacante é mais rápido. Mas eu me cobro muito nessa questão de bola ofensiva. Eu tenho, acho que são 10 gols pelo Santos. Eu acho que eu vou fazer quase 200 jogos assim. Eu acho que poderia... Nesse final de semana você completou 199 jogos. Contra o Avaí, se você for escalado, e eu tenho convicção que será o teu 200º jogo. 200 jogos com a camisa do Santos, e mesmo com essas contusões aí que a gente falou durante a entrevista. Não sabia, tá vendo? Quase Já 200. o Departamento de Comunicação e Marketing prepara a placa pro homem para entregar aqui, e eu vou estar lá de pé aplaudindo, porque eu vi ele desde a base. Eu vi mais de 200 jogos dele. Nada, pra mim é uma satisfação enorme. Então eu me cobro muito, cara, de atacar mais a bola, assim. Claro que a gente precisa ter batedores que vai nos ajudar, né? A talvez buscar... No último jogo contra o Bahia, no primeiro tempo, você passou, você se lamentou, porque você quase chegou na bola, passou isso aqui. Mas é que não te falo, cara, eu tô começando minha carreira pra mim agora, cara. A gente vai ficando maduro agora. Vai pegando os atalhos do campo. Entendeu? Então, esse ano eu já consegui fazer 2 gols, entendeu? Então a gente vai tentando melhorar a cada jogo. É o que eu falo, a experiência, tentar errar, vai errar. Qualquer um vai errar, mas a gente tem que errar e tentar acertar de novo. E para finalizar, no começo do ano, apesar do São Paulo não dar entrevista coletiva, mas ele conversa com as pessoas, eu converso com as pessoas com quem ele conversa. Ele chegou aqui e tinha alguns jogadores que ele tirou como parâmetro a temporada passada, e o Santos não teve um grande campeonato brasileiro. Teve um período que foi bem, mas não teve um grande campeonato brasileiro. Ele chegou aqui querendo tirar alguns jogadores do time titular, e a informação que me chegou é que um desses jogadores seria você. Mas, passado um mês de treinamento, menos de um mês de treinamento, inclusive teve um jogador, que eu não vou citar o nome, falou assim: pô, esse argentino é maluco, cara. A gente trabalhou forte 2 períodos, aí na nossa folga ele marca um churrasco para pedir desculpa pro Gustavo, pro Vanderlei, pro Alisson. Teve isso aí mesmo, não? Eu tô mal informado. Não, ele... Não foi no churrasco, foi durante o treinamento, assim, cara, mas... Hoje você é da confiança dele? Você acha? Você acredita? Ano passado, cara, a gente teve um ano muito irregular. Foram muitas mudanças também, né? No time, irregular. Né? Mudança de comando de gestão, mudança no comando técnico, sistema de jogo, ver um retranqueiro, aí depois botou o Cuca. Isso, futebol não é assim, exato, você põe num tubo de ensaio e sai a fórmula do outro lado. Com certeza. Então, tipo, ele viu talvez jogos que eu não fui tão bem. Como o time todo também não foi tão bem. Então ele é um cara que gosta de jogador, que gosta de jogar. Alisson e o Vanderlei tem um pouquinho de dificuldade pra saída de bola assim, mas, pô... Melhorar bastante também. Dá, velho, os caras... O Vanderlei pega muito, pra mim é um dos melhores goleiros do Brasil. O Alisson, cara, é um cão de guarda que não tem como, pra mim é o melhor do Brasil, assim, na defesa. Então cada um tem a sua característica. E... Eu sei que eu fiz um ano talvez não tão bom ano passado, e pelo que ele viu, talvez ele não gostou tanto. Então eu tinha que provar pra ele novamente que eu posso. E provou dentro de campo. Com humildade eu procurei fazer o meu melhor, e teve um jogo depois que ele falou: eu tava enganado em relação a você. Muito enganado. Pedir desculpa essas coisas. Não. Eu tava enganado. Quanto ao Sacha também? Eu acho que hoje assim ele confia em mim. Boa. Senão talvez ele não botaria assim tanto para jogar. Então a gente vai conquistando a confiança em cada jogo, procuro sempre fazer o meu melhor, e enquanto eu estiver aqui eu vou dar o meu melhor pro treinador, pros meus companheiros, pra torcida, pro Santos. Gustavo, continuaria aqui batendo um papo de 3, 4 horas, mas além do cinegrafista me bater, você tem que descansar também, porque amanhã tem treino e logo em seguida jogos. Queria as tuas considerações finais e agradecer pelo teu carinho. Eu torço de verdade para que você permaneça aí no Santos. Você é um zagueiro de grande valor, ainda vou ver você com a camisa amarela da seleção brasileira, e eu acho que esse ano você evoluiu bastante. Obrigado mais uma vez. Agradeço pela oportunidade aí, né? Como eu falei, enquanto estiver aqui, vou procurar fazer o meu melhor. Teu contrato é até janeiro? Até janeiro. E posso renovar, a gente está conversando ainda, né? Você disse no começo da entrevista, né? Time de coração que eu tenho, o Santos, um carinho enorme, uma gratidão enorme. Então espero que dê tudo certo aí para ambos os lados.
Beleza. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Paulo Carvalho da Haskell Cosméticos Naturais, que é um dos nossos patrocinadores. Estou devendo uma visita para você, hein, Paulo? Mas essa semana, se Deus quiser, eu vou lá na Rua Goiás, em Cubatão, buscar o meu shampoo para caspa, que agora no frio tá precisando, né? Um abraço para você, meu caro Paulo Carvalho. Com as palavras do Gustavo, vamos encerrando o Pronto Eu Falei dessa semana. Para quem não acompanhou na audiência rotativa, no começo da entrevista, o Gustavo falou da renovação, que os empresários estão conversando. Se Deus quiser, podemos, que eu digo porque eu sou santista, né? Chegar a um denominador comum para que ele permaneça na Vila por mais alguns anos. Um grande abraço a todos. Semana que vem a gente retorna com mais um programa inédito aqui no YouTube. Hashtag Pronto Eu Falei. Valeu. Valeu. Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural.